escrito na CLT antiga, que trazia propositadamente, à época da sua edição, normas que lhe permitiam, naquele momento histórico, se afastar do processo civil. E era esse exato senso do legislador naquele momento, em 1943, quando se compila todas as normas de direito e de processo do trabalho, e com a medida exata de se manter distância de um processo civil formal, àquela época, e que depois, em 1973, toma um formato ainda mais comprometido com um rigorismo processual em relação aos seus institutos e aos seus prazos, se afastando um pouco da busca efetiva do direito. O motivo, evidentemente, da estrutura formal do processo civil é porque o processo civil daquela época impedia, né, a simplificação de atos e impedia que o processo do trabalho se portasse efetivo. O modo como o processo do trabalho encontrou para se manter distante do processo civil originário é aquilo que se chama de cláusula de contenção das normas do processo civil, que é o nosso querido e conhecido artigo 768 da CLT, que diz que, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária de direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas desse título. Era essa a preocupação, naquele momento, de se ter um modo adequado de se manter distante o suficiente das relações processuais civis. Essa cláusula, evidentemente, permitia a apreciação de cada caso concreto pelo julgador, né, o que dava a ele o direito e a interpretação de ora abrir, ora fechar essa válvula para assimilar ou trazer para dentro do processo do trabalho as influências do processo civil. E aqui foi muito bem já adiantado, e eu não vou me estender nas suas questões fundamentais, mas os limites de aplicação dessa norma, em princípio preocupadas no afastamento do rigorismo do processo civil, que era incompatível com aquelas busca da efetividade do processo de trabalho, nos causou uma situação de que é possível que se encontremos lacunas não expressas na lei, não literais, mas as lacunas que eu vou tomar a liberdade aqui, doutor Alegrave, de me referir àquele envelhecimento das normas a que o senhor também se referiu. No caso, a possibilidade da aplicação e a ampliação da aplicação do processo civil no âmbito do processo do trabalho por esse envelhecimento das normas, quando os fatos sociais já não correspondem mais às normas de aplicação do direito, não há mais correspondência, ou seja, apesar de existir norma no processo trabalhista, pode-se aplicar as normas no processo civil, porque trazem embarcada nesse novo processo civil princípios e valores do processo do trabalho que tem maior amplitude do que no próprio processo do trabalho. A CLT precisa desses novos ares pela sua sedimentação no tempo e que esses novos ares se tragam a partir do Código de Processo Civil, permitindo ao intérprete uma maior amplitude na utilização da cláusula de contenção, que é o artigo 769. A ampla defesa, que é um princípio constitucional estabelecido e sedimentado, define de que é dado ao acusado ou ao litigante todas as possibilidades e oportunidades previstas para se defender. A ampla defesa, naturalmente, não se tem uma interpretação tão ampla como alguma parte da doutrina se dá, mas é fundamental de que a Constituição diga que os meios e os recursos a ela inerente é que devam ser exercitados. Quer dizer, nenhum dos atos previamente definidos devem ser abandonados. E esses atos que podem permitir a ampla defesa, em procedimento já prescrito, previstos na lei, eles devem ser aplicados de forma subsidiária de outros ramos do direito,
que permitiriam a ideia da ampla defesa e do devido processo legal. A necessidade de prévia estipulação desses atos e a possibilidade do grande exercício na sua maior inteireza da ampla defesa é que nos dariam talvez uma visão um pouco mais moderna da interpretação. O nosso Código de Processo Civil, que traz embarcada essa ideia do devido processo legal, era, até o novo CPC, o Código de 73, a que me refiro, evidentemente, o código da minha época, como disse o doutor Marcos no começo, né, foi aquele que estudamos, trazia um conjunto de atos ordenado, ordenada lógica, enfim, toda aquela sequência de aspectos formais que parece muito adequado que tenhamos nos separados, né? Mas a tradição inglesa do conceito do process law é de que haja embutido nele uma questão principiológica no que diz respeito à sua justeza. E é aqui, então, que o novo Código de Processo Civil aparece. Ele traz a oportunidade de que os tribunais e os juízes, os intérpretes do novo Código, possam usar o princípio de justiça. E é o que eu me proponho a defender aqui. Trago aos senhores, ousadamente, e aos intérpretes do direito processual do trabalho, processo civil, de que usem, junto com a cláusula de contenção, o princípio da ampla defesa, que foi formalmente apresentado com detalhes na nossa memorável conferência de abertura, em que tenhamos um novo parâmetro, um novo paradigma para utilização dessa aproximação entre o Código de Processo Civil e o Código e o processo do trabalho. A utilização da ampla defesa deve ser utilizado como o meio adequado de se superar a cláusula de contenção prevista no artigo 769. O processo previsto no Código de Processo Civil novo não colide, as normas não colidem com o procedimento do processo do trabalho e, ao mesmo tempo, ampliam a possibilidade de defesa, o que pode permitir à parte exercer com maior efetividade, considerando, nesses termos, recebido o Código de Processo Civil, acolhido pelo processo do trabalho. É claro que algumas normas do novo Código de Processo Civil não se prestam, evidentemente, a preencher lacunas do processo do trabalho por estarem fora da sistemática, mas também não colidem. E se elas não colidem e ampliam a possibilidade de defesa, não há motivo para que se rejeite a aplicação e ampliação do processo. Se elas são neutras e ampliam o direito de defesa, por serem mais justas e abrangentes, elas devem ser consideradas pelo intérprete e por aqueles que manejam o direito. Eu vou dar 2 exemplos apenas, doutor Fortunato. Vou dar dois exemplos aqui para que a gente possa tratar do que é que eu estou a me referir. E vou tratar, evidentemente, do tema que me foi proposto, que é a ordem dos processos nos tribunais. O primeiro deles, a que me refiro, evidentemente, é o caso do artigo 937 do novo Código de Processo Civil. O que é que diz o novo Código de Processo Civil? Ele estabelece que aos advogados é dado a garantia de se pronunciarem em sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. O Código traz essa expressão, mas é preciso que façamos aqui uma retrospectiva do que aconteceu historicamente. O antigo Código de Processo Civil dizia que também eram de 15 minutos o tempo destinado à sustentação oral pelos advogados no tribunal, na sustentação oral. Mas ocorre, e vocês, talvez a grande maioria se lembre disso aqui, em 1994, quando veio o novo Estatuto da Ordem, o novo Estatuto da Ordem previa expressamente esses 15 minutos, mas a luta da Ordem dos Advogados, é uma luta, uma bandeira histórica, não se tratava especificamente em relação ao tempo, mas ao momento da sustentação oral. E o Estatuto da Ordem traz expressamente a expressão de que tal sustentação oral deveria acontecer depois do voto do relator.
vou esclarecer o que disse aqui a respeito do artigo 937 do novo Código de Processo Civil, em que ele diz que a sustentação oral será de 15 minutos, mas ela será seguinte à descrição do caso pelo relator, o que não significa dizer depois do voto do relator, é apenas a partir do relatório. Então, voltando ao que estava me referindo ao aspecto histórico, o Estatuto da Ordem previa os tais 15 minutos depois do voto do relator. Esse artigo do Estatuto da OAB sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade e perdeu a sua vigência. E perdeu-se junto com a sua vigência de sustentação após o voto do relator os tais 15 minutos, porque foi assim que o Supremo interpretou. Logo, a matéria, tempo de sustentação oral diante dos tribunais, ficou mercê da regulamentação pelos tribunais do país. O novo Código de Processo Civil restabelece esse prazo de 15 minutos ainda, claro, depois da exposição do caso, mas antes do voto do relator. Então, nesse caso, me parece possível perceber que é necessário ou se adianta a possibilidade de se ampliar o direito de defesa com a abertura em grau mais significativo da cláusula de contenção, que é aquela que nos separa do processo civil ordinário, prevista no artigo 769 do Código de Processo Civil. E por que isso? Porque esse é o espírito democrático do novo Código de Processo Civil. Ele garante novos direitos, novas interpretações e a possibilidade de defesa. É da natureza integral do Código que isso pudesse acontecer. Alguns atribuíram isso ao fato de que a maior parte dos membros da comissão eram advogados. É um fato a ser considerado. Mas não importa, não importa. O fato é que chegamos a essa medida da publicação do Código e ele traz novos institutos. Então, nesse caso, me parece que seria adequado ao intérprete abrir a nossa cláusula de contenção e permitir que o prazo para a sustentação oral dos advogados fosse de 15%. Seria possível fazer a compatibilidade, né, e usar naquele ambiente amarelo, né, que temos ali, que foi muito bem feito pelo pessoal da escola, que desenhou esse gráfico. Quer dizer, é possível acomodar naquele espaço amarelo, que é a interseção entre o processo, o novo Código de Processo Civil e o processo de trabalho, essa cláusula que amplia o prazo de sustentação oral. É nesses termos que eu propus, quando digo que a ampla defesa deve considerar também para si utilização da cláusula. O segundo exemplo, aqui me parece um pouco mais interessante, é que é o procedimento previsto no artigo 942 do novo Código de Processo Civil. É o que o próprio Código chama de técnica de ampliação do colegiado. O que é a técnica de ampliação do colegiado? E diz assim o tal artigo 942. Quando do julgamento de apelação não for unânime, o julgamento prosseguirá com outros julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado. Alguns doutrinadores, alguns colegas, enfim, aqueles que se aventuraram a escrever sobre o assunto, mencionaram haver um paralelo entre esse novo instituto e os embargos infringentes. Me parece que esse instituto, se referido aos embargos infringentes, poderia, no máximo, ser dito a versão muito mais nova e bem melhorada dos embargos infringentes, porque ele supera todo o formalismo dos embargos infringentes e passa a tratar de um modo muito eficaz, porque ele permite que, na própria sessão de julgamento, alguns magistrados possam ser convocados a compor. O que é essa nova técnica que se destaca? Eu devo dizer, antes de apresentá-la, de que o TST expressamente disse lá na tal Resolução 39, e quando me refiro a tal, estou aqui a de fato lamentar essa situação, de que pelo fundamento de inexistência de omissão ou de incompatibilidade, um fundamento lacônico, esse artigo não deveria ser aplicado
ao processo do trabalho. Mas o novo Código de Processo Civil estabelece expressamente, lá no artigo 941, parágrafo 2º, o seguinte: todo órgão colegiado deve ter no mínimo 3 julgadores. Parece que essa norma não poderia ter outra expressão, a não ser essa mesmo, que não se pode imaginar um colegiado de 2 pessoas, ele evidentemente deveria ser de três. Mas o espírito que decorre dessa informação é que, se o julgamento numa turma ou numa Câmara não foram com 3 unanimemente, esse julgamento deve ser modificado e deve ser ampliado. O que é que está querendo dizer o legislador aqui? Que não é possível, não é recomendável que se tenha uma revisão em 2º grau por um colegiado numa decisão circunstancial de 2-1, por mera maioria. Por quê? Porque a maioria pode ser eventual, a maioria pode ser circunstancial, a maioria pode ser lamentável, inclusive, por certas circunstâncias. Então, não é justo que o jurisdicionado, num processo de revisão de 1º grau, no 2º grau, tenha o seu direito revisto ou não revisto por mera maioria. O que propõe o Código de Processo Civil é que, instalado não decidido por unanimidade, ou seja, por mera maioria, é necessário que se convoque tantos juízes quantos sejam necessários para rever o julgamento a um limite de reversão do resultado. O que é que significa dizer na prática? Lá na 6ª turma, os 3 juízes que julgam o caso decidem por maioria, vencido um deles. É preciso que o presidente da 6ª turma convoque mais 2 desembargadores para que, compondo o julgamento daquela matéria ou do processo como um todo, permitam um mínimo de decisão de 3 juízes em concordância. E aí, então, o jurisdicionado terá uma decisão por 3 juízes concordes. O resultado será ou sempre 3-2, 4-1 ou 5-0. Mas não é possível permanecer o julgamento por apenas 2 julgadores numa maioria eventual. Me parece, com respeito àqueles que pensam de modo contrário, que é uma das mais extraordinários avanços que o Código de Processo Civil traz quando reconhece que é preciso dar ao jurisdicionado uma tratativa mais ampla, que a ideia do 2º grau passe efetivamente não só por todos os rigorismos que se descreveu até agora, mas passe também pelo debate implantado. E propõe situações muito rápidas e muito fáceis de serem resolvidas, como nós resolvemos quando no tribunal e na turma ou na Câmara temos algum impedimento com a convocação de juízes para compor essa maioria, e se resolve definitivamente. Nesses termos é que me parece também que essa tão técnica de julgamento do artigo 942 indica uma possibilidade de ampla defesa pelo viés da interferência da maioria de mais julgadores apreciando o mesmo caso. É por isso, então, que digo aos senhores que essas inovações no Código de Processo Civil buscam superar as interpretações formais, pois obrigam o julgador a superar questões periféricas, documentais, falta de procuração, tal como se explicitou até agora, e que elegeu o princípio da justiça como elemento determinante do processo e não apenas formas prescritas tais como eram o antigo Código 73. Abandonou-se aquele tecnicismo que estávamos acostumados e que impregnava o velho Código de Processo Civil e que a ele rejeitávamos, sempre rejeitávamos, invocando a aplicação do artigo 769 da CLT, porque era esse o propósito original do artigo 769 da CLT. A cláusula de contenção era para que tivéssemos o direito de rejeitar aquelas previsões do processo civil tecnicistas e que nos atrapalhavam diante das nossas peculiaridades, também levantadas pelas pessoas que nos antecederam. Não se pode agora imaginar que o processo trabalhista veja de modo conservador aquilo que avançou, não é? Por proteção, invoca-se o artigo 769 para que não se aplique o formalismo
do velho Código de Processo Civil. Mas esse tempo já é passado, né? Devemos, evidentemente, manejar a cláusula de contenção pelos novos rumos e ventos do Código de Processo Civil novo, mais justo, mais garantidor da ampla defesa. É assim que eu me apresento, senhor presidente. Muito obrigado.